Estamos de volta e seguindo aí, né, falando da 28ª rodada, né, tivemos aí, a gente estava falando sobre o Grêmio, né, o adversário do Fluminense na Copa do Brasil. O Grêmio venceu, né, por 3-1 a equipe do Avaí, né, no sábado também. Essa partida, né, foi realizada no sábado, né, sem nenhuma dificuldade, né. O fato curioso, né, do jogo foi o André Lima, ex-jogador do Grêmio, né, fazendo ali o 5-0, né, nas mãos, né, colocando aí, né, cornetando e, né, intimidando aí a torcida do Grêmio, né, daquele 5-0, né, que tomou para o Internacional, seu maior rival. Então, mas eu acho que vale, né, essa questão, né, dessa rivalidade, mesmo perdendo, né, o André Lima aí provocou, né, a torcida do Grêmio fazendo esse 5-0 e com certeza, né, eu acho que é um jogador que não vai ser mais bem visto, né, e eu acho que não tem mais espaço para atuar na equipe do Grêmio na sua carreira. Mas, né, André Lima bem rodado, um cara que tem, né, tem as suas limitações como atacante, mas tem mercado, né, e o futebol, né, que é tão apaixonante, precisa dessas brincadeiras, dessas provocações. Se, né, teve o seu resquício, né, e não gostou da forma que saiu do Grêmio, resolveu provocar, né, fazendo o gol e, né, mostrando os 5-0. Acho que vale, né, de cada um, né, cada jogador sabe aí, né, o seu comportamento, desde que não haja violência. Eu acho que isso faz parte aí do futebol. O Santos venceu o Internacional por 3-1, né, o Santos que também tem compromisso, né, pela Copa do Brasil, assim como o Internacional. O Santos venceu, né, o Figueirense na primeira partida fora de casa por 1-0 e recebe na Vila, né, no meio de semana, praticamente aí, né, com uma vantagem muito boa, né, não tem nada definido, mas é uma vantagem muito boa e acho que o Santos avança aí para a próxima fase da Copa do Brasil. E Internacional encara o Palmeiras, né, um jogo muito igual, né, foi 1-1 e vem de uma derrota aí para a equipe do Santos fora de casa. O Atlético Paranaense, né, teve aí a sua quarta derrota seguida, né, para a Ponte Preta em casa, né. O Atlético Paranaense aí que estava brigando, né, pela vaga do G4, caiu aí numa decadência, estacionou, né, nos 38 pontos, né, hoje ali é o 11º colocado, e com isso, né, o Milton Mendes, né, o treinador que há 2 rodadas atrás, né, recebeu um convite do próprio Fluminense para ser o treinador, né, do Fluminense, e fez juras aí de amor e dizendo, né, que não iria abandonar o projeto no Atlético Paranaense, acabou, né, sendo aí demitido. Você vê, né, como está aí o nosso, né, o futebol brasileiro, né. Eu acho que, infelizmente, né, a gente já comentou aqui algumas vezes dessa questão. Eu acho que tem que haver, né, essa restrição na questão de contratação e demissão de técnico, né. A gente, né, já disse aqui por diversas vezes, né, de um mesmo treinador, se ele for demitido, né, na Série A, ele não pode ir, ou pode ir apenas uma vez, né, para outra equipe da Série A. O ideal seria, sair da Série A, ou eu vou para o futebol internacional, né, para o futebol da China, ou vou para a Série B. Né, o outro clube não poderia contratar, né, um treinador demitido da Série A. Eu acho que acaba virando aí uma grande bagunça, né, 4, 5 jogos, 6 jogos ruins, acaba sendo demitido. E aí vem outro, mesmo Campeonato Brasileiro, a gente tem aí, né, chega a ter 3, 4 treinadores, né, passando por uma mesma equipe da Série A. Então acaba virando aí uma certa bagunça. Eu acho que ou apenas uma transferência ou nenhuma. Essa é a minha opinião, né. Teve o turno, não teve um bom desempenho,
né, já que é um campeonato longo, teve um turno, não gostamos, vamos trocar por até outro nome que foi demitido de outro clube da Série A. E aí vem um outro treinador que às vezes não deu certo naquele clube, dá certo no outro. Eu acho que até uma troca é o suficiente. Acho que passou disso, né, vira aí uma grande confusão, né, e uma certa bagunça, né, do futebol brasileiro, que já, né, vem sendo tão, né, desprestigiado, né, tão taxado de desorganizado, de falcatruas, de corrupção, né, tão mal visto, né, lá fora, né, e até mesmo aqui, né, pelos torcedores, acaba virando cada vez mais uma bola de neve. Tivemos o Clássico Paulista, São Paulo e Palmeiras. O São Paulo, né, conseguiu, né, sair na frente com o gol do Carlinhos, né, 1-0, e no finalzinho, né, o Rogério Ceni, né, acabou, né, num excesso, né, de confiança, né, saiu totalmente errado, né, uma bola recuada, entregou, né, nos pés do jogador do Palmeiras, que pegou muito bem na bola, o Robinho, né, e encobrindo o goleiro Rogério Ceni, acabou prejudicando a sua equipe. É o que a gente dizia aqui na sexta-feira, e o nosso amigo Lucão: Rogério, já deu, você tem a sua história no São Paulo, né, um excelente goleiro, tanto que em alguns jogos é importante, né, tanto que tem a técnica, tanto que, né, tem a questão de liderança, mas oferece isso ao São Paulo de outra forma, como diretor de futebol, né, quem sabe até mesmo como presidente do São Paulo futuramente, se preparar para isso, né, como um gerente das categorias de base. Acho que o seu amor, o seu carinho pelo São Paulo, né, tem que ser maior do que a questão: eu não consigo parar, não consigo. Tá prejudicando o São Paulo em alguns jogos. Mas em jogos importantes, né, um clássico contra o Palmeiras, o São Paulo podendo chegar a 45 pontos, voltar aí ao G4, né, já que era um adversário direto, né, o Palmeiras estava naquela colocação, o São Paulo estava não só vencendo e ultrapassando o seu principal rival, né, um dos seus principais rivais de São Paulo, que é o Palmeiras, e chegando de volta ao G4, acaba dando uma pichotada daquela, né, entregando e um empate, empatando o jogo em 1-1, né, deixando aí, né, tudo mais aberto ainda por essa última vaga do G4. Então, realmente, né, foi um resultado ruim para o São Paulo, jogando em casa, diante da sua torcida, vencendo por 1-0, e no finalzinho, né, aconteceu o empate aí do Palmeiras. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, né, aproveitou a oportunidade que teve e acabou sendo um excelente resultado, né, para a equipe do Palmeiras. Mas já contamos aqui com a presença do nosso companheiro, né, tá meio sumido, né, mas voltou aí mesmo, né, se ele não viesse hoje já iam falar mais ainda sobre a questão, né, do Flamengo, e a gente deixou, né, até mesmo para falar sobre o outro clássico da rodada. Falamos sobre São Paulo e Palmeiras, mas tivemos aí o Flamengo e Vasco, e a derrota, mais uma derrota do Flamengo para o Vasco por 2-1. Nixon, boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a você que nos acompanha. Eu não estou entendendo muita gente me parando na rua falando: aí o Flamengo perdeu. Faz parte do jogo. Só para contextuar, estamos em 7º e o Vasco em 19º. Então, só para uma, assim, então o Vasco está pavimentando com muita alegria o caminho dele para a Série B. Eu não estou torcendo para o Vasco cair em momento nenhum, mas está pavimentando com muita alegria o caminho dele para a Série B. E vamos esperar, né, Juliano? As próximas rodadas que dirão quem é quem. E o Flamengo não conseguindo render, tem 3 jogos, o Flamengo não consegue render o esperado, parece que marcou gol, parece que alguma coisa aconteceu, mas vamos entrar nos trilhos. Flamengo é Flamengo, né, parceiro? O próprio técnico, né, Oswaldo de Oliveira, né, admitindo, né, que a equipe do Flamengo não teve, né, no jogo contra o Vasco e não vem tendo, né, nos últimos jogos, um poder de reação, né? O Flamengo se abate muito quando sofre um gol de empate
ou até mesmo uma virada, não tem o poder de reação, né, de conseguir reverter, né, esse resultado dentro do próprio jogo, né, tanto que teve aí, o Vasco conseguiu, né, a sua virada com 14, 15 minutos do segundo tempo e tinha muito tempo ainda para pelo menos, né, conseguir um empate, até mesmo, né, uma virada. Eu acho que é até mais psicológico, né, de trabalhar isso na cabeça dos jogadores, de acreditar, né, mais desde de reverter um resultado dentro da própria partida. Acho que se abateu muito, né, não entrou com um espírito de clássico, um espírito de pegada. Isso já, né, já vem acontecendo, né, nesses confrontos com o Vasco, não dessa última rodada, né, temos aí, né, os gols, o Flamengo saiu na frente, né, quando jogava muito melhor, superior, podia ter... Com o gol do Emerson Sheik, né, o Guerreiro ali escorando, né, uma bola bem cruzada, por sinal, né, do Jorge, e saindo na frente, jogando bem, o primeiro tempo, né, muito bom, né, do Flamengo, e no segundo tempo, apagão. O time se abateu demais. E assim, algumas pessoas querem acreditar assim, o não foi pênalti do Jorge, teve outras situações que o árbitro deu a mesma coisa. Não, o Flamengo simplesmente não jogou, o Vasco mereceu vencer pelo segundo tempo. Ponto final. Futebol é isso. Futebol, assim, nem sempre a melhor equipe consegue triunfo sobre o seu tradicional rival, assim, que é o caso do Vasco esse ano. Esse ano, ainda assim, com as 5 derrotas do Flamengo para o Vasco ainda continua na freguesia, né? Desceu de 11 vitórias do Flamengo contra 5 para 6 vitórias do Vasco e 10 vitórias e 11 vitórias do Flamengo. E aí o gol de falta do Rodrigo. Uma falta bem batida, que ali não tinha como também o Paulo Vitor chegar. Ele quando acerta a pancada, né? Uma bola forte que, né, vem descaindo, né? Então, para contextuar, o franco atirador da história era o Vasco. O Vasco perdendo, o Vasco só tinha que fazer aquilo ali mesmo. O Flamengo que não se posicionou como o time que estava querendo chegar ao G4. Porque o Flamengo tinha que se impor em campo. Entendo também que demorou muito o Oswaldo a responder, né? No primeiro gol aí já tinha que ter entrado com o Ederson para dar mais uma cadência, para chegar mais o time. Chamou muito o time do Vasco para o campo dele, porque o Vasco cresce. Querendo ou não, você tem o Nenê andando de uma perna só, tem um Andrezinho correndo com um joelho só, mas está ali, mas estão correndo. Se você deixar os caras chegarem, eles vão distribuir jogos. Isso tudo aconteceu porque o time do Flamengo deixou muito. O pênalti aí, na minha opinião, não foi, mas faz parte do jogo, a interpretação do árbitro, né? O Voaden, então a gente não pode esperar muito do Voaden. Então é isso mesmo. Que foi, né, questão nem de privilégio para uma equipe ou outra, mas foi muito mal na partida, né? Ao meu ver, eu acho que era para ter 2 expulsões. Uma de cada lado. Era pro Luan ser expulso no lance, né, já tinha amarelo e cometeu um antijogo, né? E tá na regra, né? A regra é clara, né? Merece o amarelo, ele já tinha o amarelo, deveria ser expulso naquele lance contra o Guerreiro. E também, né, a expulsão do Márcio Araújo, que caiu na pilha, caiu na provocação do Nenê, que ficou ali balançando a bola, tem qualidade para isso, e deu um rapa, já tinha também um amarelo e merecia ser expulso. Eu acho que na questão disciplinar, né, o Voaden deixou muitas vezes já, principalmente por esses 2 lances pontuais. E ele não poderia expulsar o Márcio Araújo se ele não expulsou anteriormente o Luan. Então, pelo menos assim, ele foi irregular nesses 2 lances. Pelo menos isso. Então, mesmo assim, a arbitragem, fora a parte, vamos lá, tira a arbitragem. O Flamengo não jogou no segundo tempo. O Flamengo dominou o primeiro tempo, foi muito bem. Mesmo assim, o Flamengo deu a bola para o Vasco. O Vasco não tem a qualidade técnica que o Flamengo tem, mas o Flamengo deu a bola para o Vasco. Começou a dar muito chutão desnecessário, mas faz parte, vamos lá, perdeu. Agora o Flamengo tem 3 jogos importantes, o Flamengo precisa vencer esses 3 jogos de qualquer jeito. É o Joinville no Maracanã às 11 horas de um domingo, porque quem faz a tabela dos jogos do Brasileiro não mora no Rio de Janeiro, a sede da CBF não é no Rio de Janeiro, porque às 11 horas está um clima excelente para jogar futebol. No Maracanã... Não, Henrique, você entrou num ponto aí muito importante que vem sendo, né, debatido aí muito pela imprensa e até mesmo, né, sendo perguntado, o Dorival Júnior, né, deu a sua opinião também, treinador do Santos, sobre essas questões desses jogos. Né, eu acho que há uma incoerência muito grande
por parte da CBF, né, quem organiza a tabela, da questão tanto de equipes e questão de regiões. Né? Eu acho, por exemplo, o próprio Joinville está sendo prejudicado. É o 8º jogo que ele vai fazer contra o Flamengo. São 8 jogos jogando nesse horário. O Santos, se eu não me engano, já fez 3 ou 4 jogos nesse horário. Isso. Então, e questão também de localidades, né? Jogar no Centro-Oeste, em Goiás, um calor de 50 graus. Naquele campo do Serra Dourada que é pequenininho. Entendeu? Então, tem essas questões. Não sou, né, uma posição minha particular, não sou contra os jogos de 11 horas. Só que tem que ter uma certa organização, pelo menos um jogo. Mas esse jogo, esse jogo de 11 horas, o que aconteceu... tinha que ser os jogos do inverno. Porque no verão, vamos lá, Maracanã. Para quem vai ao Maracanã, e nós vamos ao Maracanã com muita frequência, quando você está no Maracanã, quando você puxa, eu na arquibancada, quando eu puxo o ar, meu amigo, vem aquele bafo quente pro meu pulmão. Imagine o jogador dentro de campo, aí você perde o rendimento, aí vem um imbecil qualquer e fala assim: ah, mas na Inglaterra tem jogo ao meio-dia. Perfeitamente. Só que o meio-dia de lá, sabe quanto é a temperatura lá? 19 graus, amigo. O clima é totalmente diferente. Eu acho assim que, na verdade, a CBF gostou, né, das questões dos jogos 11 horas, que realmente é um horário bom para a torcida, um horário ali que você, né, vai até 1 hora, depois você já sai ali para um almoço, você ganha, né, o dia, né, pode ir passear com a sua família, tem, né, uma oportunidade maior, né, de fazer, né, coisas no final de semana, né, de renda, né, temos aí excelentes públicos nesse horário, um rendimento muito bom, só que também tem que pensar em quem dá o espetáculo, nos jogadores, né, dentro de campo principalmente. Então acho que tem que ter um equilíbrio maior, né, nessa questão desses jogos 11 horas. Né, concordo que, pelo menos na minha opinião, que deveria continuar os horários de 11 horas na temporada do ano que vem, mas tem que ver melhor a questão de tabela, das equipes que estão sendo prejudicadas em 7, 8 jogos, como é o caso do Joinville, e também, né, de não excessivo, 3, 4 jogos por rodada, ou até mesmo dar uma mesclada, uma rodada assim, dá uma folga em uma, na outra volta com um jogo às 11 horas da manhã. E não pode, Juliano, vamos lá, o time que joga na quinta-feira, 7h30, 8 horas, 19h30, 20h30, como aconteceu com 21 o Santos, horas, né? E jogar no domingo 11 horas. Jogou na Copa do Brasil e teve que jogar no domingo 11 horas. Pô, peraí, gente, é uma questão de organização. O jogo 11 horas na região sudeste não pode existir. Na região centro-oeste também nem pensar. Você imagina mandando uma Mané Garrincha, 11 horas da manhã, um jogo? Vai matar um jogador em campo. E falando das consequências aí desse clássico para Flamengo e Vasco, né, do lado do Vasco, o Vasco tem um confronto, né, no meio de semana pela Copa do Brasil, que praticamente é um cumprir tabela, né, contra o São Paulo, já teve uma derrota de 3-0 e a cabeça, com certeza, o foco, né, é o Campeonato Brasileiro. Então o Vasco vai entrar com um time misto, até mesmo na reserva contra o São Paulo no Maracanã, na quarta-feira, e, né, pensando aí nos seus próximos confrontos aí do Campeonato Brasileiro. E discordo um pouco de você, Nico, da questão, né, de estar pavimentando aí o rebaixamento. Eu acho que, na verdade, nesse momento o Vasco, ao contrário, pavimentando a saída da zona de rebaixamento. Né, que se a gente for pensar, são 4 jogos sem perder, são 3 vitórias e um empate. O Vasco hoje com 26 pontos, né, ali mais próximo, né, da primeira equipe, que é a Chapecoense, com 31. Ainda há uma distância? Mas temos também bastante jogos a acontecer. Então, na verdade, o Vasco precisa chegar a 32 pontos, que é o Goiás, porque Goiás... com 31 hoje está rebaixado. Está rebaixado. Goiás e Chapecoense tem 31 pontos. Então, a diferença, o Goiás só está fora da zona. Não, está na zona, né? Mas vamos, né, falar melhor essa questão de classificação e também as consequências do Flamengo, né, nesse clássico. Não vai poder contar aí com Emerson Sheik, Paulo Vitor suspenso. Mas vamos a mais um intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho.